E aí, moçada, tudo certo? Bom, hoje eu vou trazer uma dica de contabilidade para concurso sobre tributos, né, especificamente sobre tributos que incidem sobre o lucro da pessoa jurídica e, enfim, fazer uma discussão breve, né, e posteriormente fazer uma aplicação disso em uma questão de concurso. A gente já tem vídeo sobre o tema no canal, caso você não tenha visto, dê uma olhadinha lá, tá certo? Mas eu vou falar hoje alguns pontos mais voltados para o cálculo, tanto do imposto de renda da pessoa jurídica quanto da contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, só fazendo uma rápida contextualização, né? A gente tem basicamente duas formas que são mais comuns para apuração de tributos da pessoa jurídica, claro, de maior porte, né? Sem considerar o Simples Nacional, que está fora da nossa discussão aqui. A gente vai ter o lucro real e o lucro presumido, tá certo? Nos dois casos, independentemente do regime tributário, a alíquota dos tributos não muda, a forma de, né, fazer a apuração dos tributos não muda. O que vai mudar, eventualmente, ali é a base de cálculo, o valor que vai incidir as alíquotas desses tributos, legal? Então, bom, a gente tem basicamente tributo sobre o lucro, o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, tá certo? Então, imposto de renda, a alíquota de 15% e adicional de 10% daquilo que excede um lucro de 20 mil reais por mês ou 240 mil reais por ano, tá certo? E o lucro aqui, o lucro real. E, bom, contribuição social, no caso de empresas que não são do ramo financeiro, 9%, né, alíquota de recolhimento. Vejam, no caso do imposto de renda apurado pelo lucro presumido, a gente não vai ter a apuração do lucro contábil lá, da demonstração de resultado, como ocorre com o imposto de renda no lucro real, e sim, né, a gente vai ter a apuração dos tributos com base em percentuais previamente definidos pela legislação sobre o faturamento da pessoa jurídica. Então você vai ter lá a empresa comercial para fins do imposto de renda, né, uma alíquota de presunção de 8% sobre o faturamento, né, e 12% para a contribuição social, prestadores de serviço 32%, enfim, a gente tem uma lista bem grande de fatores de presunção que são aplicáveis aí no caso do lucro presumido, dependendo do tipo da atividade da pessoa jurídica, tá certo? Enfim, mas o foco aqui eu quero destacar mais hoje a questão do imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social no lucro real. Então, como que a gente apura esses tributos quando a pessoa jurídica é tributada pelo lucro real? Então, a gente vai ter lá na contabilidade a demonstração de resultado, vai ter o lucro líquido do período. Então, essa apuração do imposto de renda pode ser trimestral ou anual, e sendo anual tem que fazer antecipações mensais aí, relativas ao imposto. Então, vamos pensar no caso mais simples, né? Uma apuração trimestral. Então, a gente tem lá no determinado trimestre, a pessoa jurídica levantou as demonstrações contábeis, apurou lá o resultado, o lucro líquido. Sobre esse lucro, na imensa maioria das vezes, ele não coincide com o lucro para fins tributários que, né, a autoridade fazendária considera válido. Então, precisa fazer ajustes a esse lucro. Ou seja, a gente vai pegar despesas não dedutíveis e vai adicionar a esse lucro para fins de ajuste. Então, essas são as adições. E, eventualmente, a empresa pode ter alguma receita que não é tributável. Então, ela vai ser excluída da base de cálculo, excluída desse lucro, né, da demonstração de resultado, para formar a base de cálculo do imposto de renda. Ou seja, essas receitas não tributáveis, elas são o que se chamam, né, o que se chama de exclusões para fins da apuração do lucro real, tá certo? Ah, então é só isso? Lucro da DRE mais adições menos exclusões e acabou? Não necessariamente. Se a empresa ela já amarga, né, de períodos anteriores prejuízos fiscais devidamente comprovados, enfim, né, tem que atender ao critério da legislação, ela pode também compensar, né, um pedaço, ela pode compensar desse lucro real dela, ela pode compensar até 30%, né, se ela tiver saldo previamente reconhecido na contabilidade de prejuízos fiscais, ela também pode abater. Então, se a empresa tem prejuízo fiscal, lucro da DRE, mais adições, menos exclusões, menos a compensação possível, que é até 30% do lucro real do período. Caso ela não tenha nenhum tipo de prejuízos anteriores para fins de compensação, somente lucro da DRE, lucro do exercício, do período, né, se for o caso trimestral do nosso exemplo, mais adições, menos exclusões, tá certo? Claro, essa questão da compensação, ela só se aplica no lucro real, no lucro presumido ela não faz sentido, porque a gente não olha a demonstração de resultado, a gente só olha
não olha o lucro, né, da demonstração de resultado, só olha o faturamento e eventualmente faz um ajuste ou outro com vendas canceladas, enfim, aqueles aspectos mais tradicionais que a legislação tributária nos permite, tá certo? Mas, enfim, isso fica para um outro vídeo. Hoje eu quero focar na questão do imposto de renda no lucro real da pessoa jurídica, tá certo? Então, bom, uma vez que a gente pegou lá na demonstração de resultado o lucro contábil, ajustou ele, adições, exclusões e compensações, a gente chega no que se chama de lucro real ou na base de cálculo dos tributos. Feito isso, basta aplicar os percentuais. Imposto de renda 15%, daí vai ter que fazer a análise se tem a incidência ou não do adicional de 10%, considerando esse critério que eu falei para vocês aí, do lucro que excede a R$ 20.000 por mês ou 240 mil no ano, e a contribuição social sobre o lucro líquido de 9%, caso a entidade, a empresa, não seja uma instituição financeira. Então, grosso modo, né, todo o funcionamento aí de apuração, né, dos tributos sobre o lucro, imposto de renda e contribuição social, empresas tributadas pelo lucro real, segue essa sistemática. Claro que na prática tem bem mais detalhes, né, tem bem mais informações que tem que ser analisado, mas grosso modo o funcionamento geral segue essa dinâmica. Legal? Bom, vamos dar uma olhadinha numa questão de concurso para verificar como que esse tema aí tem sido cobrado para a gente ter uma aplicação um pouco mais empírica disso que foi discutido aqui. Vamos ver lá. Tudo bem, moçada? Estou aqui com a questão 34 do concurso da Companhia de Águas de Joinville para o cargo de analista contábil do ano de 2018. A banca é a FEPES. Então, a questão diz o seguinte: determinada empresa tributada com base no lucro real anual apurou no exercício um resultado lucro fiscal de R$ 3.080.000. Então, o imposto de renda e a contribuição social devidos são, respectivamente, de... Tudo bem, então a gente tem aqui as 5 alternativas, legal? Então, bom, primeiro ponto aqui interessante da questão, tá? Então, o imposto de renda é anual e ela quer saber exatamente o lucro, o tributo, né? O imposto de renda e a contribuição social devidos no exercício, beleza? Então, isso aqui acaba facilitando bastante o nosso trabalho. Outro ponto, a gente não tem adições nem exclusões. Então, a questão ela já está dando para nós um lucro fiscal. Beleza? Então, a gente não precisa se preocupar em fazer adições e exclusões aqui. Então, o trabalho já está pronto para nós. Então, esse lucro apontado aqui de 3.080.000 é o lucro real, beleza? Então, a gente não precisa aí se preocupar em fazer ajustes. Bom, aqui vejam, a questão ela não dá as alíquotas, né? Então, ela não dá as alíquotas, ela vai presumir que você sabe, tá certo? Então, imposto de renda pessoa jurídica 15% mais adicional de 10% e a contribuição social de 9%, tá certo? Então, vejam, ela não indica aqui que a empresa é financeira nem nada, então, né, não tem motivo para desconfiar que a alíquota da contribuição social possa ser diferente de 9%. Beleza? Bom, vamos primeiro para o mais simples, que é a contribuição social, depois a gente vai para o imposto de renda, que tem um pouco mais de trabalho, tá certo? Daí a gente já elimina algumas alternativas aqui. Então, vejam, contribuição social de 9% sobre 3 milhões. Beleza? Então, vamos lá. Abrir uma calculadora, 3.080.000 vezes 0,09, isso vai dar 277 e 200. Então, essa é a contribuição social devida. Já vamos analisar as questões, as alternativas, para a gente ver o que dá para eliminar. 277,200 está na letra A e está na letra D de dado. Então, ó, letra B e letra C a gente pode eliminar. E também a letra E a gente já elimina porque a questão pede, respectivamente, imposto de renda e contribuição social. Então, as únicas que restaram para nós aqui, letra A e letra D de dado, beleza? Ok, contribuição social resolvido. Vamos para o imposto de renda da pessoa jurídica. Alíquota de 15% mais 10%, como aqui é anual, então se o lucro for maior do que 240.000. De onde veio esse 240.000? 12 meses, R$ 20.000 por mês, beleza? Tudo bem, então vamos lá. A nossa base de cálculo aqui, o lucro real, 3.080.000 vezes 15%, isso dá 3.080.000 vezes 0,15, vai dar 462.
Acabou? Ainda não, falta o adicional, né? Então, adicional de 10%. Como que eu calculo? 3.080.000 menos a faixa de isenção, 240. 3.080 vai dar 2.840. Agora sim, o adicional de 10 vezes 0,10 vai dar 284. Imposto de renda pessoa jurídica total vai ser 462 mais 284. Então, isso vai dar 746, beleza? Então, vamos lá e verificar a nossa alternativa. A gente tem aqui 746 mil na letra D de dado. Tá aqui, letra D de dado é a que responde adequadamente. Ó, vejam que na letra A, ele tá te dando 462, que é exatamente o imposto de renda sem o adicional, não é? Então, tomar cuidado para não responder parcialmente aí e errar a questão. Tem que fazer ela inteira. Legal, moçada? Então, aqui responde adequadamente aí a nossa pergunta. Letra D de dado com imposto de renda da pessoa jurídica de 746 mil no exercício, contribuição social de 277.200. Legal? Então, veja, uma questão relativamente simples, mas que é bastante importante a gente ter esse conhecimento para poder não perder uma questão dessa, né? Na soma e no cômputo das questões ajuda bastante. Beleza, moçada? Então, por esse Contabilidade Dicas para concurso é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Alguma sugestão de tema também, deixa aí. Peço para que se inscrevam no canal, compartilhem com quem está estudando também, para ajudar a espalhar a mensagem. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu aí, moçada. Bons estudos, até mais.